Muito bom dia a você de casa, bom dia amigos da programação. Entra no ar o nosso programa Amanhecendo na Graça, programa Amanhecendo na Graça, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, para você que acompanha a programação juntamente com a pastora Janaína Cristina. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E olha, hoje eu quero deixar para você um recadinho do coração de Deus ao seu coração. Você que está um pouquinho aflita, você que está um pouquinho afoita, você que está um pouquinho aí dizendo que nada dá certo para você, tudo está contra aquilo que você tem orado, está orando, tenha certeza que a palavra é clara, quando diz ali em João capítulo 16, verso 33, no mundo nós vamos ter aflição. Então, às vezes, você está passando por uma situação adversa, está passando por uma situação contra a sua oração, contrária à sua oração, pode ter certeza que no mundo nós vamos ter aflição, mas a Bíblia também diz que nós vamos encontrar paz em Deus. Em mim tem as paz. Você vai ter paz em Cristo, mas no mundo terás aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só, se eu estou passando por uma aflição, se eu estou passando por uma situação adversa, o que ele está me dizendo? Em mim você vai ter paz, no mundo você vai ter aflição. Então eu escolho, ou eu tenho paz, ou eu fico aflita. Às vezes você acordou aí um pouco o coração apertado, aflita, e não é bom não. Você acordou um pouquinho assim, mas ele está dizendo, em mim tenhais paz, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí você me diz, pastora, como que eu vou ter ânimo passando por essa situação que eu estou passando? É por isso que ele diz, em mim tenhais paz, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Se ele venceu, você também vai vencer. É somente em Cristo que você encontra uma paz que ultrapassa, que excede qualquer tipo de entendimento. É essa paz que, por mais que você esteja passando por uma situação adversa, por mais que você esteja passando por uma situação contrária, essa paz ultrapassa qualquer tipo de entendimento. Então ele está dizendo, em mim tenhais paz, no mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. É esse ânimo que ele espera de você, mas para termos bom ânimo, passando por uma situação contrária, é somente entrando na presença dele, fazendo a nossa oração, tendo o nosso devocional com Deus ali. Passou, se você não tiver, infelizmente, aquela aflição que está no mundo vai entrar dentro de você, aí você não vai conseguir resolver nada, né? Mas a Bíblia diz, se ele venceu, nós também vamos vencer, mas é somente em mim que você encontra a paz, tá bom? Mensagem de hoje, né? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa transformar, abençoar grandemente a sua vida e você possa receber as maravilhas e as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Hoje eu quero falar para você que temos aqui uma convidada para lá de especial para estar falando um pouquinho para a gente do trabalho, trajetória, conversão. Nós estamos aqui hoje com uma presença, você às vezes, se você diz, pastora, eu já sei, mas hoje é especial. Falo para você que está em casa acompanhando. Hoje nós não vamos saber da cantora Raquel Rocha, não. Hoje nós vamos saber da trajetória da conversão da Raquel Rocha. Para ela chegar até aqui, como foi, o que ela passou, como que foi a conversão, como que foi para ela aceitar o famoso vinde a mim do Senhor Jesus. Vamos saber com ela hoje aqui no programa comigo, tomando um café maravilhoso, Raquel Rocha. Ela é fonoaudióloga. Falei por cuiabana agora, fonoaudióloga. Ela é fonoaudióloga, produtora vocal e ela vai falar um pouquinho pra gente do trabalho dela. Bom dia e seja muito bem-vinda no meu programa. Prazer é todo meu e nada contra falar bem cuiabano, né? Porque eu acho que essa diversidade de sons que nós temos é maravilhoso e que pena que a gente está perdendo um pouco disso, que faz com que o que eu acho lindo nas culturas, que cada cultura tem o seu som, tem a sua forma. Então é maravilhoso, né? Amém. E também é um nome que parece que já desde o nome já é complicado, né? A gente trabalha com os distúrbios da comunicação, mas desde falar fonoaudióloga, gente, realmente é muito complicado, né? Não, acho que não tem obrigação de acertar. Ótimo, beleza, obrigada, mensuar, né? Fonoaudióloga, meu Deus do céu. Mas Raquel, vamos lá, como que foi? Famoso vinde a mim, como que você hoje está aqui, tem uma história lá atrás, não entrou, não caiu de paraquedas, como algumas pessoas pensam, todo bonitinho ali cantando, não, teve uma trajetória lá atrás. Quem é a Raquel Rocha? Então, meus pais... E quem foi, né? Quem foi também, né? Já faz muito tempo, eu falei que eu não queria que revelasse muito idade no programa, né? Mas assim,
A gente sempre acha que o papel nosso com a criança, ela vai chegar um momento que ela vai ter um encontro com Deus e às vezes a gente como adulto não participa, né, dessa questão do levar na igreja, deixa em casa porque dá muito trabalho, a criança vai ficar correndo na igreja. A verdade é que meus pais se converteram ao evangelho quando moravam no interior do estado. Eles eram assim da roça mesmo e teve uma pessoa, um pastor Pinheiro, que pregou o evangelho para eles. Eles tinham essa consciência do evangelho, mas por se distanciar desse ambiente, eles passaram até a cultura de apenas deixar os filhos na porta da igreja para a escola bíblica todos os domingos de manhã. Eu me lembro dessa fase, nos meus 5, 6 anos de idade, eu recebendo aulas na sala, né, de escola bíblica. E eu entendo que desde o primeiro momento, claro que quem consolida, a gente tem um momento da vida da gente que isso se consolida, que isso de fato acontece, um momento que você sente que Deus te chamou, né? Mas eu sentia desde a infância que aquilo era a minha vida, sabe? A mensagem que a professorinha falava na sala, ela entrava dentro de mim, aquilo ficava para mim. Eu tinha apenas 6 anos, sim, com 5, 6 anos de idade eu já entendia o evangelho. Eu era tão apaixonada pelo que a professora estava fazendo da escola bíblica que eu tinha vontade de estar lá e ajudá-la, sabe? Era impressionante que naquele tempo as crianças de 6 anos já não liam tão bem, com tanta fluência. Mas sempre que ela dizia assim, quem vai levantar, eu sempre achava que as crianças maiorzinhas iam fazer isso. Quem vai levantar para ler o Salmo 91? Como a minha mãe repetia muito Salmo 91 em casa, eu tinha mais ou menos um pouco da sonoridade, mais ou menos da memória de como ele deveria desenvolver. Mas eu levantava, na maior cara de pau, eu falo, né, para quem lia tão mal com essa idade, mas tentava ajudar na sala, fazendo as leituras. Teve um momento especial na minha vida, sim, que aos 12 anos de idade, eu cheguei na igreja, eu passei um período da infância afastada, que eu acho que deveria ser entre os 7 anos aos 12 anos de idade. Fiquei muito envolvida com arte na escola, dança, porque o artista, né, quem gosta da arte, quem tem esse lado da arte estimulado, ele desde criança começa a se focar, né? E se tiver pais que estimulam, ainda desenvolve isso mais. Então na escola eu já comecei a fazer arte, desenvolver arte, seja na dança, na música. E até que um dia eu fui convidada para uma festa na igreja. E nessa festa eu ouvi um coralzinho de 100 crianças cantando. Eu fiquei apaixonada e eu senti que eu deveria fazer parte daquele coral. Era uma igreja rígida, que tinha muitos costumes. E a senhora regente da igreja fez muita dificuldade para que eu participasse. Pelo meu jeito, talvez o meu jeito afastasse um pouco, ou ela pensasse que eu era exagerada demais para o coral, que eu precisava de passar por uma disciplina muito grande. Um julgamento que a gente tem hábito de fazer, né, primeiro, e depois eu fui insistindo, eu fui percebendo quais eram as regras e me adequando às regras. Minha conversão, eu entendo que começou desde a minha infância. Desde a infância. Eu acho que eu fui entendendo o evangelho e o tempo em que aconteceu, assim, o grande marco foi aos 12 anos de idade. Eu me converti, imediatamente eu entendi que Deus havia me chamado para o ministério de música. Olha só, que beleza. Então você não teve assim uma influência do mundo? Você não bebeu, não fumou, não teve nada disso? A minha história foi criada no evangelho sempre dizendo o que era certo e o que era errado, né? Lógico que, assim, eu falei assim, às vezes a gente até tem que revelar a idade para dizer o tanto que a gente já experimentou de coisas, mas assim, a experiência de fumar, não, né? Crianças têm curiosidade de, mesmo no fundo de casa, perceber um toco de cigarro e colocar na boca, né? Mas é impressionante que mesmo na infância você sabe que aquilo é errado. Por isso é importante ensinar as crianças no caminho em que devem andar. Porque todas as vezes em que eu pensei em fazer alguma coisa contrária para experimentar coisas novas, o evangelho já era muito mais forte. É aquela coisa de falar que você vai fazer o que seu coração realmente está cheio, sabe? Então, quando a gente tem esse vínculo forte com o evangelho, quando você coloca uma criança nesse vínculo forte com o evangelho, ela pode até ter uns deslizes, mas ela volta.
Olha só, desde a infância, aceitou ali nos caminhos do evangelho, abençoado. E como que foi, tá? Você sentiu um desejo ali do coral, ver aquelas criancinhas cantando, entrou, qual que foi as dificuldades que a professora, com a mulher ali? As dificuldades eram voltadas para os costumes. A igreja não podia usar maquiagem, não podia usar determinadas roupas, tinha que ser com mangas e tudo. E como eu não fui criada nessa cultura, eles entendiam isso como uma lei rígida da palavra. E eu acho, minha opinião é que assim, não é questão do certo e do errado. Se eu tenho uma liderança, eu tenho que me submeter a ela porque ela é autoridade espiritual na minha vida. Eu entendi isso desde a minha infância. Então, se a regra era... eu até surpreendi, porque ela falava assim, eu vou falar que aqui não pode batom, que eu tenho certeza que ela não vai querer entrar no coral. Eu ia sem batom. Aí ela inventava uma outra coisa. Depois ela revelou pra mim que ela criou uma antipatia no primeiro momento comigo, sabe? E que depois virou um amor incondicional como mãe. Eu só tinha 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. Como que isso foi transformando? Lá dentro eu fui abrindo mão de algumas coisas. Eu percebia, isso não pode. Eu não queria saber por que não pode. Se não pode, é uma lei, eu vou obedecer essa lei. Então eu fui criando o formato que ela gostaria. Só que ela se surpreendia porque entre 100 crianças, falava, hoje nós vamos começar a nossa reunião do coral. Quem é que vai cantar? Quem é que vai fazer a abertura orando? Eu não sabia orar. Aí eu olhava para trás e eu ficava apavorada de ver as crianças que não se colocavam na posição de, não, eu vou orar, então, para abrir. Eu ficava constrangida de ver ela esperando, na expectativa de que alguém se levantasse para orar e todo mundo quieto. Eu não sabia mesmo, eu já estava muito tempo afastada. Mas eu levantava a mão e dizia assim, eu posso orar para abrir a reunião? Sei lá o que eu dizia. Mas era uma oração sincera, porque criança vai falar, né, do seu coração mesmo. Então, essa coisa de sempre se dispor, né? Olha só, precisava alguém aprender violão, porque nosso coral precisa. Sempre ter que pedir para músicos vir acompanhar a gente, é tão difícil, deveria sair daqui de dentro. Eu dizia, olha, eu posso tentar aprender um instrumento. E na primeira vez que eu peguei no instrumento, eu aprendi 7 músicas. E com um mês estudando o instrumento violão, eu toquei para o coral na igreja. Então, como que um adulto não vai se apaixonar por uma criança que ao longo do tempo o que ela quer é fazer com que aquilo se movimente, com que aquilo tenha resultado. Esse resultado não era só para mim, era para o grupo também. Só que primeiro para mim era prazer, porque começava firme no meu coração isso, sabe? Então, convicção de chamado, convicção de que Deus havia me escolhido para a música, isso eu tive e quando alguém me colocava impedimento, eu falava, é esse o impedimento? É esse o problema? Então tá resolvido. A partir de amanhã eu não uso mais batom. Você falou algo interessante, você tinha convicção. Eu tinha. Então, infelizmente, hoje em dia, né, uma coisinha que acontece, uma liderança mais rígida, a pessoa já não tem mais convicção de chamado. Já sai, já não quer mais fazer. E muda de ministério, né? Muda de ministério. Eu fico muito me perguntando isso, porque no meu trabalho, depois, ao longo do tempo, estudando música há muitos anos, né, eu passei a ter formação nessa área, são 2 formações nessa área, então, e de prestar atenção nas coisas, nas ligações que eu recebo e e-mail que eu recebo. Doutora, eu tenho chamado para o Ministério de Música, mas eu não sei cantar, eu não escuto música, na verdade eu não tenho muito essa coisa de colocar CD em casa para cantar. Eu fico um pouco pensando se ela realmente entendeu o chamado, se era de fato um chamado, porque isso é muito sério, né? Eu sou chamada, mas eu tenho que me capacitar. Aí é Deus que capacita, sim, Ele coloca pessoas no nosso meio para desenvolver habilidades, para a gente desenvolver ministério, né? Eu fiz isso, sabe? Meu primeiro estudo de música, que foi o violão, eu estudava até sangrar o dedo, né? Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, nossa, olha o que ela está conseguindo fazer hoje, olha o que faz hoje. Não tem noção de que isso foi desenvolvido lá numa infância e foi pesado, porque era abrir mão de jogar uma queimada, que era as brincadeiras antigas. Ai, meu Deus, já estou falando da idade. Então, da queimada, que era uma brincadeira antiga, você abre mão para você tocar o violão, até se cansar, né? Então, assim, foi uma história construída e tendo certeza. Todas as vezes que alguém fechou as portas para mim em relação ao ministério e era o não, eu tinha certeza que era aquela pessoa que estava fechando. Porque para Deus, ela abriu um dia e ela não fechou. E ela não fecha. Ela pode até dar uma pausa em algum momento da vida por algumas razões específicas de Deus, mas não
por que você não foi chamado. Essa dúvida eu nunca tive. Olha que bênção. E qual que você lembra? Qual foi a primeira música que você cantou lá no coral? Lembro. Qual que foi? Olha, você já ouviu falar de uma tal de Vaninha, Pingo de Gente? O trenzinho de Jesus. Ai. Ele apita sem parar e tinha um sonzinho. Piuí. Mas era uma gracinha. Músicas de Vaninha, naquela época tinha uma cantora chamada Denise também. Logo eu fui chamada para ser solista dentro do grupo. Depois desse coral, todas as crianças, não era só eu que recebia musicalização e aulas de instrumento, todas, entre as 100 crianças todas. Mas dali saiu um grupo que se fortaleceu, foi pioneiro no estado na questão de agregar grupos para assistir, né? Eu ficava impressionada porque naquela época não existia show gospel, sabe? Não existia isso. Jamais um grupo musical evangélico tinha um acesso a programa de mídia na televisão. Não tinha. Mas os programas seculares ficavam tão impressionados que agendavam com a gente pra gente fazer ao vivo a minha bandinha. Nessa época eu tinha 13 anos. Tinha programas na cidade que tinha palhacinho, formatos como era o programa da Xuxa, sabe? Então, formatos como esse em Cuiabá. E eles sabiam que não tinha hábito de levar a cultura evangélica nas mídias, né? Mas eles faziam isso justamente porque eles ficavam encantados como que essa banda ela conseguiu se desenvolver. Aí tinha eu tocando guitarra, tínhamos um baterista, também da mesma idade, uma menina contrabaixista de 9 anos de idade, minha irmã, que hoje ela é cantora na Europa, na Áustria, uma tecladista. A gente tinha a banda completa. E aí, a partir quando essa banda se formou, eu comecei a viajar ao Brasil. Até o meu ministério se consolidar sozinha, quando a banda acabou, depois de 15 anos juntos. Olha só. Né? Que a gente também entendeu, quando a banda acabou, que era um tempo de Deus também. E hoje sabe? Você já viajou o Brasil todo? Brasil, fora do Brasil. Olha que bênção. Já imaginava aquela menininha toda, meu Deus do céu, quero orar. Imaginava isso? Eu acho assim, eu sou um pouco hiperativa, eu trato dessa super ansiedade, todo mundo vê, tá na minha cara. Isso faz parte do artista, né? Então a gente é bombardeado com uma série de coisas, de desejos, de sonhos. Tudo que eu queria era a oportunidade de poder levar a minha música, né? E essa oportunidade eu tive em um momento no estado que ninguém tinha condições de gravar um CD. Naquela época, para fazer um CD solo, você gastava muito, como se fosse assim, 60 mil para fazer um bom CD. Nós não tínhamos estúdio, era estúdio de fundo de quintal no Mato Grosso. E eu gravei em um estúdio de ponta, onde o Grupo Roupa Nova gravou, onde a MK Publicitar não tinha o seu próprio estúdio e ela mesma montou, ela fazia a terceirização desse estúdio. Então, assim, Deus me deu o que tinha de melhor no Brasil, sabe? E eu fui a pioneira na cidade a fazer isso, sem gastar um centavo do bolso, até porque não tinha, né? Então, eu fui patrocinada por pessoas e por irmãos que viam em mim de que eu tinha um chamado para o ministério, que isso era consolidado e que isso poderia ser levado para o Brasil. Bacana. E para essa pessoa que está em casa acompanhando a programação e o ministério dela parece que ela fala, não, eu não tenho chamado, eu não tenho convicção do meu chamado. O que você diz para essa pessoa, Raquel? Olha, a gente tem uma preocupação, né? O pessoal usa umas frasezinhas assim, né? Bem chavão no evangelho. Oração e ação, né? Gente, você ficar orando, pedindo um talento para Deus, né? Tem que estar tudo agregado. Como que eu vou me entender um chamado para o ministério se eu não... Igual eu mencionei da menina que não gosta de música. Porque, olha só, o chamado, ele é claro. Ele não tem dúvida nele, sabe? Você já percebe uma pessoa que ela tem chamado, é igual essa pessoa que não desiste nunca, sabe? Ter clareza. Uma oração que eu sempre fiz para Deus, porque eu acho que Deus nunca vai deixar de atender essa forma de oração, sabe? Eu não aprendi isso com ninguém, eu mesmo orei dessa maneira. Deus, por favor, seja muito claro comigo, porque eu não sei entender entrelinhas, sabe? Revela-se para mim.
revela todas as intenções do meu coração para eu saber até onde é o meu próprio desejo e até onde é o desejo de Deus para mim, porque isso gera muitas frustrações. Né? Tem muita gente frustrada porque ela acreditava que ela tinha o chamado para o Ministério de Música, e um grande problema que a gente tem de achar que é chamado só para aquelas coisas que realmente aparecem, sabe? Tem pessoas frustradas com o Evangelho porque ela desejava cantar, ela não tem afinação, ela não tem vocação, mas ela não quer escolher aquele ministério que é escondidinho e que também tem tanto brilho e tanta função dentro da casa de Deus. Ela quer exatamente aquele ministério que aparece. E aí vai acontecendo as mágoas profundas do coração, você deixa de... você vai se afastando de Deus de uma certa forma, porque você não quer mais falar sobre esse assunto com Deus, né? Eu não quero mais falar sobre isso, porque na verdade você não está aberta para a clareza de que Deus tem, tanto na palavra quanto naquilo que Ele tem para dizer. Então, toda a minha vida eu orei Deus em tudo, em todas as decisões, principalmente de ministério. Deus, seja claro comigo, porque se o Senhor não for claro, eu não vou entender. Olha só, vamos tomar um café, né? O papo tá bom, você que tá em casa acompanhando a programação, tá gostando do papo com a Raquel Rocha, você que não conhecesse lá da Raquel Rocha, cantar tudo bonitinho, mas ela tem uma história, uma trajetória, tem que ter convicção do seu chamado. Se você ainda não tem, pede aí para Deus, né? Revelar para você, mostrar para você com clareza aquilo que Ele tem para a sua vida, né? Em nome de Jesus. Ela não caiu de paraquedas como algumas pessoas acham, algumas pessoas pensam. Tem uma história, tem pagar um preço lá atrás que muitas pessoas não querem pagar, né? Não querem pagar, e eu digo que o meu preço foi alto porque eu abri mão na infância de coisas importantes também para uma criança, né? E assim, a gente, quando tem um adulto tomando conta da gente, o adulto ele erra tentando acertar. Eu sei que na minha infância deveria ter tido momentos separados para minha brincadeira também, que não aconteceu, que não ocorreu. Eu fui fazer isso depois, quando eu pude mandar na minha própria agenda, sabe? Mas assim, a escola para mim, eu fui exigida dentro da escola como toda criança é, dentro da família como toda criança é, e principalmente na sociedade. Porque as pessoas estão sempre esperando que você faça o melhor. Verdade. Né? E a exigência é muito grande. Hoje, a maturidade traz algumas coisas muito boas. Por exemplo, eu sei que a pessoa pode não gostar da minha voz, é um direito que ela tem. Nossa, e eu fico extremamente à vontade para isso. É um direito seu de não gostar, porque qualidade vocal é assim mesmo. Você tem esse direito, eu gosto, eu não gosto. Só que não pode dizer nunca de que eu não sei fazer o que eu me proponho a fazer. Porque houve todo um trabalho, todo um estudo para que isso acontecesse. Então, você se situar de que o tanto que você investiu no seu ministério, o tanto que você lutou e o que você sabe fazer é fruto de questões científicas que ao longo dos anos você veio desenvolvendo, sabe? Então, assim, esse tipo de... chegar para mim e dizer assim, eu ouvi o CD dela, mas eu não gostei, é um direito que você tem. É um direito que te assiste, nós temos opiniões diferentes, a gente reage diferente a determinados sons, né? E que eu fico extremamente à vontade para não gostar. Agora, fico muito grata a Deus quando eu sei que eu posso contagiar um grupo muito maior com a mensagem que eu tenho para trazer. O preço é alto para isso, né? Você deixa de conviver mais com a família, e tem que pensar mais sobre isso, né? A gente, como artista, você tem que pensar um pouco mais sobre isso, se algumas coisas que realmente vale a pena. A gente não tem que entender porque nós somos chamados, que nós temos que consumir todo o nosso tempo com o trabalho e esquecer que família é a primeira constituição de Deus e que a gente tem que dar valor a ela. Hoje, a maturidade está fazendo uma série de coisas comigo, inclusive entendendo isso. Que agora eu também tenho um tempo para cuidar da minha família. Ai, que bênção. Amém. E você que está acompanhando a programação, tá gostando da história da Raquel Rocha? Olha, é uma bênção, né? Testemunho dela aqui, abençoado. Não começou ontem, tem um tempo já. E você também tem aí um ministério, tem que ter convicção do seu ministério, do seu chamado. É de suma importância isso. Assim como ela teve, né? Você também tem que ter essa convicção. Mas antes de estar terminando aqui, porque nosso programa é meia hora, antes de estar finalizando aqui o papo com a Raquel Rocha, quero fazer os meus agradecimentos. Quero primeiramente mandar um abraço, né, a dona Lucimara, que está assistindo a programação, com o seu Gersi, que Deus abençoe a vida da senhora grandemente, para depois não falar, pastor, só não manda abraço pra gente, né? Que Deus abençoe a vida da dona Lucimara e seu Gersi, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Também eu esqueci da pessoa que pediu um abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. E também quero agradecer o Restaurante Comase. Restaurante Comase
de parceria com o programa Amanhecendo na Graça, de suma importância aí, o Restaurante Comaz. Comida de qualidade você só encontra ali no Restaurante Comaz. O Restaurante Comaz, ele fica ali na rua Vila Maria, no número 178, no bairro Baú. Restaurante Comazzi, ele fica ali na rua Vila Maria, número 178, no bairro Baú. O telefone de lá é o 3322-4831. 3322-4831. Restaurante Comazzi fica aberto de segunda a sábado. Sextas-feiras, às sextas-feiras, tem o famoso peixe frito. E olha, é de suma importância você dar uma passadinha ali, falar, olha, eu acompanhei o programa, vi ali, eu quero experimentar essa delícia. Restaurante Comazzi, servindo a melhor comida caseira da cidade. Você só encontra ali no Restaurante Comazzi, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Marcos, proprietário ali do Restaurante Comazzi. Quero agradecer também a Celta Tour. A Celta Tour, né, de parceria com o nosso programa. Dagmar, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que quer ir viajar, você que está querendo aí, pastor, eu preciso preciso viajar, fazer um tour aí. Então é ali na Celta Tour. Restaurante, aí. A Celta Tour fica na Major João Vieira, número 519, na Construmate. Você pode estar ligando, falando um pouquinho mais com a Dagmar. O telefone é o 3623-1568. 3623-1568 ou 9308-0249, né? E tem um pacote que ela está promovendo, um pacote super importante, de, olha, abençoado. Se eu tivesse tempo, eu ia. Olha só, o pacote é para Balneário Camboriú, saída apenas com 5 parcelas de 240, com tudo pago, hospedagem, comida, deslocamento, tudo. Liga lá e veja essa promoção. E você que quer viajar para fora, você que quer viajar, você pode ligar lá e pode ver com ela que ela vai fazer um super desconto com até 10 vezes no cartão, sem entrada e sem juros. Liga lá, muito bacana. Glória a Deus que que a Dagmar apareceu na nossa vida. 9308-0249. 9308-0249. Celta Tour, você aí de parceria com o programa Amanhecendo na Graça. Quero agradecer também a Boutique Maria Lúcia, que está, né, nos vestindo, sempre nos veste nas programações, nos grandes eventos. A Maria Lúcia fica na rua Togo Pereira, número 350. O telefone é 3621-1838. 3621-1838, tá? Deus abençoe. Também quero agradecer ao Robson, Deus abençoe grandemente com a parceria com o nosso programa. Tem um VTzinho para você, já eu retorno, em nome de Jesus. A produção aqui do programa disse que eu fiquei 2 semanas falando o nome do homem aqui, Rodrigo. Não é Rodrigo, é Robson, tá? Robson da Milkshake. Que Deus abençoe grandemente a vida do senhor, o pessoal aí que nos ajuda aí no programa, na programação. Você pode estar ligando lá e eles podem estar fazendo entrega para você, tá? O telefone de Várzea Grande é o 3026-6142 ou de Cuiabá, 3365-6602. Telefone de Várzea Grande, 3026-6142. O de Cuiabá, 3365-6602, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Raquel Rocha, nosso programa é meia hora. Não dá pra falar tanta coisa assim, mas dá pra dar uma resumida. Isso. Raquel, eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa que tem um ministério. Sabemos que o Ministério de Louvor não é brincadeira, como você já disse, né? Porque tem gente que acha que subir ali e cantar. Não, tem toda uma preparação. Quero que você deixe um recado, um puxãozinho de orelha para essa pessoa que quer louvar, tá louvando, o que ela precisa fazer, o que ela tem que fazer, o que ela deve fazer. Exatamente, né? Porque assim, não significa que todo mundo nasce prontos, né? Que somos prontos, que nascemos prontos. Quando acontece esse chamado, ou você já tem habilidades, ou você se prepara para desenvolver essas habilidades. Eu falei em um congresso que a nossa relação com o ministério, ela também tem que ser uma relação de amor com as pessoas. Não é uma entrega só para Deus. Você se expõe em um ambiente, você está fazendo isso para Deus e para o outro.
sabe? Porque você está expondo a sua música para o outro. Isso tem que ser da melhor forma, isso mostra o meu amor pelo outro, de não jogar qualquer coisa, né? Porque exatamente não é assim. Quando a Bíblia fala de excelência e fala de arte, são questões elaboradas, são coisas muito bem feitas, né? Então tem todo um preparo para isso. A Bíblia é tão clara quando separou levitas, que são pessoas que trabalhavam dentro da casa, que levitas não é só gente da música, é de todo o serviço, que eles eram especialistas e eles eram peritos, né? Hoje a gente não quer pagar o preço de estudar o seu instrumento, de estudar a voz, né? Tem gente que até tem um pouquinho de consciência, vai só uma vez na semana na aula de canto, só que aí passa a semana inteira sem nenhum estudo. Ora, isso é musculatura, como que ela vai funcionar de forma adequada? Então tem que ter todo um cuidado com a alimentação, com o investimento nas aulas, né? Tem tantas formas de aprender, né? Raquel, até para aquela pessoa que não canta, ela precisa dessas aulas ou não? A pessoa que não canta... mas ela trabalha com a voz, ela fala muito, ela prega, ela precisa ou não precisa? Sim, enquanto fonoaudióloga eu posso dizer para você, toda pessoa, seja cantando, seja falando, no seu caso, por exemplo, que é jornalista, você precisa de ter saúde vocal. E para isso, você vai trabalhar uma respiração adequada, vai ter exercício articulatório que vai ajudar você melhorar a sua articulação e ter saúde por muito tempo. Sabe aquela questão da voz não envelhecer tão rápido pelos desgastes? Isso também é possível por meio de ação muscular, igual a ir para uma academia e fazer um exercício. Então, você quer ter um ministério longo e ser muito coerente durante muito tempo, ter saúde vocal para desenvolver isso, tem que ter cuidados, tem que ter estudo, tem que ter preparo. O levita cantor, né? O levita pastor, todos eles têm que se preparar tecnicamente para poder dar o melhor para Deus. Olha só, então é de suma importância você se preparar para dar o melhor para Deus, tá? Que Deus abençoe grandemente. Raquel, agradeço pela sua participação. Obrigada. Deus abençoe, prazer conhecê-la, né? Deus abençoe. Prazer para mim também. E a porta do programa tá escancarada para o seu ministério. Você tem um ministério, né? Você tem ali o pessoal da... A gente tem uma empresa, mas que é voltada para serviços musicais, né? Prestação de serviços musicais, que é a Esplendore, que é uma agência de música, né? O meu ministério é um ministério separado da Esplendore. A Esplendore é uma empresa voltada para serviços musicais, tá? E assim, sobre o meu ministério, esse foi o meu primeiro CD, Sonhos, porque eu amo falar sobre esse tema e eu quero dizer para a pessoa que está escutando a gente para não desistir do sonho que tem, não, porque vale a pena, sabe? Se o seu sonho é o ministério de música, tenta descobrir se ele é de fato um chamado de Deus. Esse foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi, olha a cara. Não tinha os outros para trazer, né? Mas já faz muito tempo. Aqui tem o back vocal da Exla, da Raquel Melo, que já esteve em Cuiabá. A Exla, que é uma cantora nacional. Foi feito back vocal por ela fez os arranjos vocais. Isso em 97. Agora vamos descobrir tudo. Então tá, Raquel, Deus abençoe grandemente. E deixa o telefone do Esplendore e do seu ministério também. Qual que é o telefone para essa pessoa contratar, levar o Esplendore no evento? É só para casamento ou não? Qualquer tipo de evento? É qualquer evento, eventos corporativos, tudo. E para o meu ministério também, né? 3023-5520 ou 9977-6764. Beleza, abençoado. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, prazer. Eita, a mulher gosta de abraçar, de beijar, uma coisa de doido, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e olha... Amanhã, sábado, nós vamos ter aqui algo com as crianças, vai ser o primeiro encontro com as crianças aqui de Cuiabá e Várzea Grande, vai ser especial. Traga o seu filho para festejar aqui com as criançadas, vai ter muita coisa boa, muita coisa bacana, palhaço, brincadeiras, brindes, muita entrega de presente, vai ser bênção. E a presença de Deus aqui nesse lugar também. Que Deus abençoe grandemente, um ótimo final de semana. Espero você na segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal comigo, pastora Janaína Cristine. Nós vamos tomar um café da manhã super abençoado e você ficando por dentro do que acontece com as pessoas, cantor, não cantor, pessoas que prega, que não prega, fica por dentro só aqui no programa Amanhecendo na Graça. Que Deus abençoe, até segunda em nome de Cristo Jesus.